Graça e paz, meus irmãos. Amém. Hoje é uma noite muito preciosa. É muito bom estar aqui com vocês. Como o pastor apresentou, sou Jadson. Faço parte aqui do Tempo Aceitável em Boituva. Estou com os meus amigos aí, o Gustavo, o Cauã, são lá da igreja também. Hoje minha esposa não pôde vir, sou casado. E eu vim compartilhar algo rapidinho aqui da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 5. Obrigado, pastor Fernando, grande amigo. Marcos 5, versículo 1. Quem ama a palavra de Deus? Uma bênção, né? Então a gente vai ler bastante ela hoje. Eu costumo ministrar bastante lendo a palavra, porque é a partir da palavra que nós somos transformados. Hoje é uma quarta power. E não tem nada mais power do que nós sermos transformados pela palavra do Senhor. Sermos transformados pelo Senhor. Amém? Marcos 5, versículo 1 ao 14 diz assim: Jesus e os seus discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo. Minha versão aqui é NAA, tá? Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade, pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Até aqui por enquanto. A gente já retorna nessa leitura. Não sei se você conhece, mas essa história é do endemoniado de Gadara. E como nós lemos aqui, Jesus estava chegando na cidade. Jesus estava chegando ali na região de Decápolis, que é uma região de 10 cidades, em Gadara. E aí ele se encontra com esse rapaz que estava endemoniado, como nós lemos, por muito tempo. Esse rapaz, como nós lemos aqui, ele era preso por correntes, e ele mesmo, os demônios, através do corpo dele, rompia as correntes. Quem em sã consciência, um ser humano, é capaz de quebrar uma corrente, de estourar um cadeado com a sua própria mão? Esse demônio, esse rapaz, na verdade endemoniado, com uma legião de demônios, o diabo utilizava do corpo dele para romper essas correntes, e ele vivia nesse ciclo, andando entre os túmulos. Essa história ela foi escrita por Mateus, por Marcos e por Lucas. Mateus, ele fala um pouco sobre esse rapaz, que ele viveu uma morte social. Porque assim, cada um tem uma cosmovisão. Então a forma que Mateus escreve, ele mostra pra gente que esse rapaz, ele vivia como uma morte social. E o que é essa morte social? É como uma depressão, é como um isolamento.
muitas vezes hoje nós, como cristãos, como os filhos de Deus, obrigado, pastor. Aí sim. Como cristãos, como filhos de Deus, a gente acaba vivendo essa morte social na igreja. Nós não damos oportunidade de se relacionar, porque a pessoa que o Senhor vai mais usar para te abençoar, para te restaurar, para te amadurecer, essa pessoa que está do seu lado. E quantas vezes nós procuramos se isolar? Eu vou ficar aqui no meu cantinho, vou deixar para lá, vou fazer só o meu e já era. Mas o Senhor, Ele quer usar a sua vida para aperfeiçoar outra pessoa, e a outra pessoa o Senhor usa para aperfeiçoar a sua vida. E quantas vezes nós vivemos essa morte social dentro da igreja? Lucas, ele relata mais sobre a destruição moral, porque esse rapaz, quando ele andava endemoniado, ele andava nu. Você imagina a vergonha desse rapaz. Como nós lemos aqui, de dia e de noite, gritando, se debatendo, sendo preso, estourando as correntes, correndo nu. A vergonha que esse rapaz viveu. Então a destruição moral dele foi muito forte. E Marcos fala sobre o roubo da sanidade, porque realmente, ao ver aquele rapaz, todos identificavam que ali não era uma pessoa sã, inconsciente. De fato, os demônios estavam usando a vida dele. E eu queria falar com você hoje 3 características sobre a cidade de Gadara. A cidade de Gadara. E a primeira coisa é que essa cidade, ela era tão envolvida com as suas coisas, que eles não tiveram a sensibilidade de receber Jesus. Quando Jesus chegou lá em Gadara, quem recepcionou ele foi o diabo. Foi o Satanás que recebeu Jesus. Sem noção? A cidade não teve capacidade nem de reconhecer que Jesus estava chegando ali, porque estava muito preocupado com as suas coisas. E o quanto nós nos preocupamos com as nossas coisas e esquecemos de Jesus. Nós se preocupamos tanto com as nossas coisas, com o dia de amanhã, com o que eu vou fazer. E não é errado, não estou falando que é errado, são coisas lícitas, mas nada e nem ninguém deve tomar o espaço de Jesus. A nossa vida, nós temos que viver a nossa vida, ter um trabalho digno, honrar o Senhor no nosso trabalho, aonde nós estivermos, mas Jesus tem que estar com a gente. Nós não podemos perder a sensibilidade ao ponto de que um filho de Satanás perceba Jesus e nós não. Jesus chegou naquela cidade e a cidade não foi capaz de recepcioná-lo. E quais são as coisas que têm tomado a sua atenção? O que está tomando o seu tempo aí na sua mente? Será que você gasta mais tempo com as suas coisas ou com Jesus? Será que a gente gasta mais tempo ali nas nossas redes sociais ou com Jesus? Essa cidade era uma cidade que se preocupava muito com as coisas e não se preocupava, nem conseguiu perceber Jesus, né? Um outro ponto. Amém até aqui? Amém? Vocês estão entendendo aí? Aquela cidade, ela tratava só de sintomas, mas não da causa. Como nós lemos aqui, aquele rapaz estava endemoniado. E o que a cidade fazia? O acorrentava. Por quê? Está atrapalhando. Vamos só acorrentar? A gente joga aqui embaixo do tapete e segue o jogo. Segue o jogo. E o quanto nós fazemos com os nossos pecados, com as nossas falhas? Eu vou só dar uma maquiada, segue o jogo. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19, diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu. Aqui, Eliseu
Eliseu estava assumindo o lugar depois do profeta Elias. Foi bem na sequência. E eis que essa cidade é bem situada, como o Senhor pode ver. Porém, a água não é boa e a terra é estéril. Aí Eliseu disse: tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte. Até onde? Até aonde? E Eliseu foi até a fonte e jogou sal na água e disse: assim diz o Senhor: tornai saudável esta água, ela não será mais causa de morte nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Na fonte, na raiz. Hebreus 12 fala assim que nós devemos deixar todo o pecado e todo o embaraço que de perto nos rodeia. Embaraço não é pecado, mas leva o pecado. Embaraço é a raiz de muitos pecados. E quantas coisas nós estamos embaraçados nos nossos dias a dia? Aquilo que você fica vendo nas suas redes sociais, as amizades que o Senhor já falou que está na hora de sair fora. A gente trata só os sintomas. O pastor André sempre fala isso. Imagina que uma pessoa está com uma dor de cabeça e ela está com um tumor na cabeça. Ela vai no médico, o médico identifica porque ela está com dor na cabeça, então a cabeça está doendo. Passa para ela ali uma dipirona e a dor no momento passa. Resolveu? Sim ou não? É só os sintomas. É só os sintomas. Nós temos que tratar a causa. Chega de viver da mesma forma. É ir na raiz. Cortar de fato o mal pela raiz. E aonde tem que ir, resolver os problemas mal resolvidos. Curar o que precisa ser curado. E para isso nós precisamos ir na causa. Aquela cidade, ela só resolvia os sintomas e escondia as causas. E quais são as causas que têm nos impedido de viver plenamente o propósito de Deus? Quais são as causas que você precisa resolver? Não sou eu que vou te falar, você sabe o que é. E nessa noite o Senhor está nos impulsionando a resolver essas causas, esses embaraços, para que nós venhamos viver plenamente a vontade de Deus, para que nós não venhamos ser como esta cidade, que se preocupa só com as coisas. Essa cidade, ela valorizava o que tinha preço, mas não o que tinha valor. Porque era mais fácil abrir mão ali da vida daquele rapaz, de uma alma que tinha valor, porque a gente tem muita coisa para fazer, tem que trabalhar, deixa para lá, eu preciso correr atrás do que tem preço. O que tem valor, a gente acorrenta. E o que tem valor são princípios. Princípios do Senhor. E quantas vezes nós estamos abrindo mão do que tem valor para gastar tempo com o que tem preço? Pesado, não é? Mas é uma verdade. Essa cidade se preocupava com o que tinha preço e não se preocupava com o que tinha valor. E nessa noite o Senhor está mexendo aí dentro de você, dentro de mim também, porque antes de eu pregar para você, o Senhor pregou para mim, para que nós venhamos dar valor de fato ao que tem que dar valor, à presença dEle e aos nossos irmãos, à sociedade, o nosso trabalho onde nós estamos inseridos. A gente não vai passar o dia inteiro aqui na igreja, culto é quarta, domingo, é um tempinho que você passa aqui, irrisório. Só que a nossa vida com Deus, e vida com Deus é vida. Vida é estudar, trabalhar, estar com a família, porém com Deus. No seu trabalho tem que ser uma extensão aqui da igreja.
Na sua casa, você tem que ser uma extensão aqui da igreja. Na escola, na faculdade, tem que ser uma extensão aqui da igreja. Sendo assim, uma extensão aqui da igreja, cuidaremos do que tem valor. Cuidaremos de fato de estar ali sempre pautado na palavra do Senhor, buscando a presença do Senhor, se envolvendo com as coisas do Senhor, e não se tornar igual a essa cidade. Então, só para reforçar, primeiro ponto sobre essa cidade, que ela era muito envolvida com as coisas e não conseguiu perceber que Jesus estava presente. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado. Gadara era muito envolvida com as coisas ao ponto de nem perceber Jesus. Segunda coisa, fala para ela aí. Gadara cuidava dos sintomas, mas não resolvia as causas. Gadara, pode falar, Gadara, valorizava o que tinha preço, mas não valorizava o que tinha valor. Então isso é para a gente entender um pouquinho sobre Gadara, a cidade que Jesus chegou para resolver o problema daquele homem. A ótica de Jesus é incrível, porque ele já chega tocando de fato na ferida. Jesus, ele sabe o que está no nosso coração, ele sabe aquilo que nos prende, que nos impede de viver a vontade dele. Quando ele conversou com aquele rapaz, jovem rico, a Bíblia fala que o jovem rico chegou para Jesus, falou que cumpria os mandamentos, seguia tudo, e Jesus o amou. Jesus o amou. O amando, Jesus sabia que tinha alguma coisa ali que ainda iria atrapalhar ele de viver o propósito dele. Era só uma coisinha. O cara lia a Bíblia, orava, vinha para os cultos, mas faltava uma coisinha que estava no coração. Jesus falou para ele assim: vai lá rapidinho, só vende essas coisas, é só isso, e me segue. Você imagina a história desse homem se ele tivesse feito isso? Ele perdeu de fazer parte daquilo que o Senhor estava fazendo pelas coisas que estavam em seu coração. E quantas vezes você já fez isso? E quantas vezes nós fazemos isso? Vivemos pelo momento, vivemos pela emoção, sem raciocinar, sem pensar, sem conversar com Deus, pedir a direção do Espírito Santo. E às vezes até pedimos, porque o cara foi lá, falou com Jesus, Jesus deu a direção, é só vender. Só que às vezes a nossa vontade é melhor, a nossa vontade é mais confortável, a nossa vontade é mais agradável, mas não é a nossa vontade que vai fazer viver o propósito de Deus. Se o propósito é dele, a vontade é de quem? De quem? É dele. É dele. Então Jesus chegou nesse ambiente todo deturbado que era Gadara. E agora a gente vai falar um pouquinho da vida desse rapaz, do milagre que gerou ali. Continuando o texto que nós iniciamos aqui, Marcos 5, a partir do versículo 15, diz assim: aproximando-se de Jesus, aqui já é a cidade, já aconteceu aquele alvoroço, o cara que vivia endemoniado, andando nu para todo canto, em cima, ia lá para o cemitério, causando um maior alvoroço, os caras estavam prendendo ele se estourava todo. Aí Jesus vem e liberta. Aí os curiosos, o que aconteceu? Vamos lá ver. Aí chega, nessa parte aqui, aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava, isso é maravilhoso. Jesus se preocupava com o que tinha valor. O que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Lembra que eu falei de cada um aqui? O cara era inconsciente, nu, depressivo,
só foi um encontro com Jesus. Jesus chegou, entendeu o ambiente. Jesus é aquele que se preocupa com o que tem valor, porque o que tem valor ele vai permanecer. O que faz nós construirmos um legado é quando nós buscamos o que tem valor, e legado é o que fica quando a gente se vai. Não são as coisas, não são as riquezas, é quem você foi. Quem aqui sabe o nome do seu tataravô? E se Jesus não voltar daqui a uns 300 anos, como você será lembrado? O que você está construindo? Qual é o legado em Deus? Continuando, os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos. Olha só a ênfase. E falaram a respeito dos porcos. O endemoniado foi curado lá, aquele rapazinho e tal, mas assim, sabe, os nossos porcos, as nossas coisas, as nossas mazelas, os nossos pecadinhos de estimação, também foi embora. Os ambientes desagradáveis, que acaba sendo confortável para nós estar ali no meio, foi embora. Aí ele continua. Falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse deles. Quando Jesus estava entrando no barco, os caras pediu: Jesus, sai daqui, você mexeu agora nas minhas coisas, a gente não quer o Senhor aqui, sai. Jesus foi. Aí Jesus pegou, foi entrando no barco, já que o pessoal não queria que ele estivesse lá, estou saindo. E aí ele vai. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe tinha feito. Aquele rapaz viveu uma nova história, um novo começo. Quem aqui quer algo novo de Deus? Levanta a mão. Não, eu quero viver algo novo de Deus. Para a gente viver algo novo de Deus, coisas velhas precisam ser deixadas. Jesus disse assim: vinho novo se põe em odre novo. É fácil a gente falar: não, Senhor, eu quero viver algo novo, o Senhor tem que fazer algo novo, e só fica lá clamando, e a gente continua sendo esse velho homem, do mesmo jeito, o mesmo coração, os mesmos desejos, os mesmos pecados, os mesmos envolvimentos. Me dá algo novo, e aquele mesmo jeito. Deus tem coisa nova para você, tem sim, mas para viver coisas novas em Deus, aqui dentro tem que ser novo também. É um novo coração, uma nova mentalidade, a mentalidade do Senhor. Aquele rapaz começou a viver algo novo, e quando de fato nós nos encontramos com Jesus, nos tornamos nova criatura, e temos que andar mediante a isso, temos que seguir mediante a isso, para viver a vontade de Deus aqui na terra, para viver plenamente aquilo que o Senhor tem para nós. Nova vida, novo homem. Então, se nós queremos viver algo novo em Deus, entenda que toda vez que Deus tiver algo novo para você, coisas velhas precisam ser deixadas. Coisas velhas precisam ser deixadas. Amém? Essa água de coco aqui tá top, hein? Agora, o que eu acho mais forte é que quando Jesus chegou na cidade, nós lemos aqui que
demônio falou assim: por favor, Jesus, deixa a gente ficar aqui, manda a gente lá para os porcos. Jesus deixou, tá lá. Aí beleza, Jesus foi, libertou o rapaz, fez uma obra maravilhosa, restaurou a vida do homem, a sanidade dele, a justiça social daquele homem, tratou da causa, resolveu o que tinha valor. Aí a cidade incomodada chegou para ele: sai daqui, vaza. Jesus fez o quê? Tá bom, e foi. O endemoniado pediu insistentemente, os demônios pediram insistentemente para ir para os porcos. Jesus disse ok. A cidade pediu insistentemente para Jesus ir embora. Jesus foi. Aí o homem que tinha acabado de se encontrar com Jesus, que tinha acabado de se relacionar com Jesus, ter sua vida transformada, a partir daquele momento, um filho de Deus em sanidade plena, filho de Deus, chega para Jesus insistentemente: por favor, Jesus, eu não aguento mais ficar nessa cidade, quanta vergonha eu já passei aqui, deixa eu ir com você. Jesus deixou disse sim para os demônios. Jesus disse sim para a cidade. Quando aquele rapaz pediu, Jesus disse não. É difícil às vezes você aceitar o não de Deus, né? Mas Deus diz não, muito. Deus não se move por necessidade, Ele se move por propósito. A necessidade emocional daquele rapaz naquela hora era se isolar daquele lugar vergonhoso, daquilo que ele viveu, mas tinha um propósito, e para viver o propósito, Jesus disse: não, você não vai, fica aqui. E quando Deus diz não para ele, são 3 coisas importantes: para que ele seja curado dos seus traumas passados, daquilo que ele viveu de fato. E uma coisa muito importante, que nos impede de viver muitas coisas em Deus: ele precisava liberar perdão para aquela cidade. O versículo que nós lemos termina dizendo que ele pregou em toda Decápolis. E para ele fazer isso, o ego dele teve que ser transformado, porque ele poderia pensar muito bem: poxa, essa cidade ingrata viveu me acorrentando aqui, nunca resolveu meus problemas, eu vou fazer isso? Eu vou apresentar Jesus para esse povo? Eu não, vou viver minha vida. Jesus me abençoou, então a bênção já é minha. Jesus, numa oração, ele falou assim, estava orando pela gente, falou: Pai, eu oro para que nós, a igreja, sejam um. Então Jesus está falando com Deus, Espírito Santo, fala assim: para que sejam um, assim como nós somos, Pai, Filho e Espírito Santo, a mesma união, um só. E para que, ele continua dizendo, para que sejam aperfeiçoados na unidade. Ele não fala de algo concluído, porque concluído seria perfeito, mas para que sejam aperfeiçoados na unidade. O que ele está dizendo aqui é relacionamento. É relacionamento. E são através dos relacionamentos que o Senhor nos amadurece, que o Senhor nos transforma, que o Senhor nos molda. E para nós podermos viver esses relacionamentos, nós precisamos liberar perdão por aquilo que está guardado em nossa vida, que nós não queremos liberar perdão, ficamos travado com isso. Mas Deus tem algo novo para nós, e para viver esse algo novo, nós precisamos abrir mão disso, abrir mão do nosso ego, do nosso orgulho, e liberar perdão. Para aquele rapaz ser curado plenamente, ele teve que liberar perdão para aquela cidade. E a terceira coisa é viver ali o propósito de Deus, porque a partir do momento que nós nos encontramos com o Senhor, não é só para vir no culto,
é para continuar a extensão do reino de Deus. Aquele rapaz, ele foi abençoado, só que ele ficou ali para ser uma revolução naquele lugar. Aquela cidade destruída, como nós falamos aqui, cada ponto horrível daquele lugar, mas por conta de um que ficou, a transformação do Senhor começou a reinar. E muitas vezes a gente quer correr dos ambientes que nós estamos conturbados. A gente tem que permanecer lá, mas estar no Senhor, conectado e sendo ali uma luz do Senhor, sendo uma luz levando a palavra do Senhor, para que através das nossas vidas, através do Espírito Santo, o ambiente seja transformado. Aonde nós estamos, será que o ambiente é transformado para melhor quando nós chegamos ou para pior? Será que a nossa presença no nosso trabalho, na nossa família, é para melhor ou é para pior? Porque aquele rapaz ficou lá para fazer uma diferença, para transformar aquele lugar. E aonde você está inserido, Deus quer te usar lá. Fica. Resolve os seus problemas. E faça parte do que o Senhor está fazendo. Amém? Glória a Deus. Então, termina assim. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha lhe feito. E todos se admiravam. Esse é o processo da vida desse homem. Doloroso, triste, constrangedor, mas desafiador. E com tudo isso, Jesus estava com ele. Eu fico pensando, poxa, esse rapaz, se ele estivesse com Jesus ali, Jesus falasse para ele: sim, vamos junto com a gente, entra aqui no barco, seria um discípulo assim poderoso. Mas Jesus é Jesus, sabe de tudo, todo propósito. Ele entende o final. E para que a gente viva a vontade de Deus, às vezes a gente tem que dizer não. Não é só para o pecado, mas são para coisas lícitas. Porque tinha algum problema o rapaz ir com Jesus? Não. Mas a gente abre mão de coisas lícitas para que a vontade de Deus ela prevaleça, ela permaneça, que os ambientes sejam transformados. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, que o Senhor continue ministrando dentro de você, que a gente compreenda como que é essa cidade. Nós não viemos ser como ela, nós venhamos permitir que o Senhor tire aquilo que está nos atrapalhando de viver a vontade dEle, viemos nos aprofundar em sua presença e entender que Deus diz não. E o não de Deus muitas vezes, como sempre, né, é compreendendo ali o propósito que Ele tem para nós, e já enxerga lá na frente. Então Deus diz não agora para nos usar lá na frente. Amém? Você pode curvar a sua cabeça aí onde você está, fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Traga agora ao seu coração, à sua mente, que o Espírito Santo já vem te falando desde o começo dessa palavra. O que você precisa deixar? Quais são as coisas que você tem dado mais valor do que a presença do Senhor? Tem dado mais valor do que a palavra do Senhor? Tem dado mais valor do que os relacionamentos que o Senhor espera que você esteja inserido? Traga ao seu coração agora. E permita que o Espírito Santo, não sou eu, não sou o Cauã, mas que o Espírito Santo, ele transforme o seu coração, para que você viva plenamente a vontade do Senhor, para que você viva plenamente aquilo que o Espírito Santo, que Deus tem para a sua vida, no propósito dEle. Pai, nessa noite nós oramos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem proporcionado, Senhor. Nós te agradecemos por esta casa, agradecemos por nossa casa, por nossa família, pelo nosso trabalho, Senhor. E nós agradecemos, Pai, por esta palavra. Crava essa palavra em nossos corações, Espírito Santo. Nós queremos viver plenamente a sua vontade, ó Rei.
Pai, não deixe que nós venhamos nos desviar, que nós não venhamos ouvir as nossas vozes, mas nós venhamos ter sensibilidade para ouvir a sua voz, Senhor. Que nós não venhamos fazer o que queremos, mas venhamos fazer o que o Senhor quer, Espírito Santo. Grava essa palavra em nossos corações, Senhor. Começa a transformar o nosso interior, porque queremos viver sim coisas novas, Pai. Mostra para nós quais são as coisas velhas que precisam ser deixadas. Com a melodia, Ele me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, Sim, Senhor. dos meus medos, me salvou. Declare isso. Eu não sou mais escravo. Declare com toda a do consciência medo. o que você diz. Eu sou Se filho. você se encontrava como esse de rapaz, Deus. hoje o Senhor te cura para viver plenamente Eu não a sou vontade mais dele. escravo. Não somos mais escravos do medo, medo. mas somos sim filhos de Deus. Se coloque de pé, vamos declarar isso Eu juntos. sou filho de Deus.